Olá, olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um assunto aqui que está problemático. A Procuradoria da Fazenda ela editou um parecer SEI, trazendo uma nova orientação com relação à restituição, com relação à devolução de valores recolhidos a maior, a título de PIS e COFINS, na substituição tributária, notadamente no varejo do cigarro. Então, a gente vai ver o que está acontecendo aí, para você já ir se preparando para uma nova oportunidade tributária. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo desta semana. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Bilim, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP, do IBMEC, entre outras universidades. Doutora em Finanças e Tributação, advogada há mais de 20 anos na seara administrativa e contenciosa tributária, e atualmente eu sou conselheira no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E hoje, então, a gente vai conversar aqui sobre a restituição dos valores recolhidos a maior, a título de PIS e COFINS, substituição tributária, no tocante ao cigarro, quando a venda efetuada pelo varejo é inferior ao valor pago antecipadamente a título de substituição tributária. É exatamente esse o ponto que a gente vai avaliar, analisando o parecer da Procuradoria, que muda o entendimento que até então vinha sendo adotado aqui nessas questões. Vamos entender aqui a cronograma, né? Primeiro vamos entender o negócio. A sujeição passiva tributária, ela se divide, né, em duas pessoas. Ou ela é o contribuinte, ou ela é o responsável. O contribuinte é aquele que pratica a hipótese. No meu caso aqui, PIS, COFINS, possui receita, possui faturamento, a depender do seu regime de tributação. Só que nem sempre aquele que pratica e que tem aquelas bases de cálculo é quem vão recolher aos cofres públicos aqueles tributos por eles devidos. Normalmente, eu mesma vou recolher o meu PIS e minha COFINS sobre o meu faturamento, sobre a minha receita. Só que a lei ela pode atribuir a um terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido por mim a esse terceiro, vinculado ao fato gerador. Então, eu não vou recolher o meu PIS e a COFINS. Quem vai recolher é uma outra pessoa definida na norma como responsável tributária. É exatamente o que vai acontecer no PIS e na COFINS com relação ao cigarro. Então, dentro da cadeia produtiva, a gente tem o industrial, o atacado, o varejo, até se você chegar lá e comprar no varejo o cigarro. Cada um pagando o seu tributo. Acontece que a lei, ela cria uma modalidade de substituição tributária também para o cigarro. É exatamente isso que a gente está discutindo aqui. Porque a substituição tributária, ela é uma modalidade de responsabilidade tributária, quando a lei atribui a um terceiro o pagamento de um tributo devido por outrem, que é o contribuinte da relação jurídica tributária. Então, aqui o industrial, ele vai pagar o PIS e a COFINS devido por ele, de acordo com o faturamento que ele vier a ostentar, ou a receita, a depender do regime de tributação, provavelmente no lucro real. Vou lá, vou pagar o meu tributo. Só que a lei manda o industrial também recolher o PIS e a COFINS devida pelo varejo, em caráter de substituição, antecipado. É o fato gerador presumido. Você está pagando um tributo antes mesmo do fato gerador ocorrer. Eu ainda não oferi a receita. Eu ainda não oferi o meu faturamento. E eu já estou sendo chamada a pagar um tributo sobre aquele fato que ainda não ocorreu. Isso está lá no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal, permitindo que imposto de contribuições tenha a chamada substituição tributária, no caso aqui para frente. Ou progressiva. No caso aqui o industrial, ele vai pagar o quê? O tributo devido porque está na cadeia subsequente, para frente. Eu pago o meu e eu pago daquele que está na cadeia subsequente, que é o varejo. Só que ainda não vendi, eu não sei qual é o meu faturamento, eu não sei qual é a minha receita. Então, a lei ela atribui essa margem presumida para que a indústria possa calcular antecipadamente o PIS e a COFINS a ser devido pelo varejo. E tudo bem, só a gente já sabe que é condicional. A lei ela é condicional. Então, anotem aí a base legal do que eu estou dizendo para vocês. Eu estou falando aqui do artigo 5º da Lei 9715 de 98, mais o artigo 62 da 11.196 de 2005, que são as leis que vão tratar da substituição tributária para o PIS e a COFINS para o cigarro, atribuindo, portanto, à indústria ou importador a responsabilidade pelo recolhimento do tributo devido por elas
o PIS e a COFINS próprio, e também o PIS e a COFINS devido pela etapa subsequente, que é o varejo, ou atacado. Ok? Então, ele vai pagar dele e daquele que está na cadeia subsequente. Mas como eu não sei qual vai ser o faturamento da cadeia subsequente, eu não sei qual vai ser a receita, em sendo lucro real ou presumido, né? Receita ou faturamento, como é que eu vou recolher um tributo numa base presumida daquilo que ainda não existe? Aí surgem as margens de valores agregados. São aqueles percentuais sobre o valor de venda que vai incidir ali para eu chegar numa base presumida e pagar o PIS e a COFINS do quê? Antecipado. E a lei ela vai me dizer que a base de cálculo antecipada é o preço de varejo vezes, no caso aqui, é um percentual de 290, quase 300%, 291,69% para o COFINS, e, no caso aqui do PIS, você vai multiplicar por 3,42. Então, um é um percentual, outro é um número, então você vai pagar aqui, em valor de margem, para fins do PIS, 3,42, mas o nosso problema aqui é a COFINS, e a gente está aqui no percentual de, no caso, uma MVA, margem de valor agregado presumida, de 291,69, ou seja, quase 300% que eu estou colocando ali no preço de varejo. Então, você tem ali essa norma que vai me dizer isso. Então, você paga o quê? O meu próprio, sobre aquilo que eu vendi, e sobre o valor que eu vendi, eu vou colocar mais quase 300% ali em cima, para calcular o PIS e a COFINS devido por você, varejo. Aí é depender do seu regime de tributação. Ok? O real lucro presumido, ele vai calcular de acordo com a sua alíquota. Muito bem. Fiz isso aí. Aí, vamos imaginar, então, que você fez esse cálculo com base nesses valores que estão lá na norma, todos os industriais, não varia esse valor, você vai fazer o cálculo. Aí depois, lá na hora do varejo, quando o varejo vai e vende ao consumidor final aquele cigarro, ele não vai conseguir vender com o valor o quê? Presumido. Ele vai vender por um valor o quê? Inferior. Então, na hora da minha venda, eu não consegui o valor da margem presumida, cujo valor eu já antecipei pela indústria. Isso quer dizer que eu paguei mais do que eu devia. Porque se não tivesse substituição tributária, eu ia ter aquele faturamento ali de acordo com o que eu vendesse. Eu ia ter aquela receita. E eu ia tributar exatamente da forma como ocorreu. Como tem a substituição tributária, houve o recolhimento antecipado por um valor presumido, cuja lei eu acabei de te dizer. E tudo bem. Quando a operação efetiva ocorre, se eu não conseguir praticar aquele preço que eu já fui tributado na etapa anterior, eu paguei mais do que eu devia. Então, se eu paguei 100, hipoteticamente, antecipado, e na hora da venda eu deveria pagar 70, eu paguei 30 a mais. E o fisco deveria me restituir aqueles valores recolhidos a maior no regime de substituição tributária, também no PIS e na COFINS, assim como já é no ICMS, por exemplo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Só que para o PIS e a COFINS, o Supremo Tribunal Federal ele só reconheceu essa possibilidade recente. E eu vou te colocar aqui o precedente, anota aí. Que é o RE 596-832, que é o tema 228. Ele transitou em julgado em novembro de 2020. Onde ficou estabelecida a seguinte tese. É devida a restituição da diferença das contribuições para o PIS e a COFINS, pagas a maior, no regime da substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à base presumida. Bingo, foi exatamente isso que eu te contei aqui. Então, a gente já tem a lógica e a gente tem uma decisão transitada em julgado me dizendo que se eu não conseguir vender pelo valor presumido, o fisco tem que me devolver o valor que eu paguei a maior. Esse precedente que eu sinalizei para vocês, ele foi um precedente em que se discutiu combustíveis. O combustível hoje, ou melhor, há muito tempo, desde 2000, ele é tributação monofásica. Mas aquele precedente, ele estava trabalhando com fatos geradores anteriores, cuja legislação, então, em vigência, tratava da substituição tributária no combustível. Então, CRST, essa regra se aplicava.
Hoje já não é mais assim. Hoje a sistemática do combustível é diferente. É o regime monofásico, que não permite essa recuperação. Mas na época não era assim. Era substituição tributária, tinha uma margem anterior, eu vendia por um valor inferior e ele me permitiu a devolução daquilo que eu paguei a maior. Justo. Só que esse precedente aqui, ele se aplica, então, à substituição tributária no PIS e na COFINS. E hoje, a gente tem substituição tributária no PIS e na COFINS para quem? No cigarro. Então, eu preciso que o Supremo me fale aquilo que é óbvio. Já está aqui no precedente. Percebem? Já está ali. Se eu tenho o valor aqui de 300% e no final da hora da venda eu não obtive aquele valor, você tem que me pagar a diferença. Porque o que tributa-se é a operação efetiva. E se a operação efetiva foi inferior ao valor de margem, eu paguei mais do que eu devia, me devolvo a diferença. Lindo e maravilhoso. E anote aí o parecer SEI. Aí não foi o parecer SEI, nesse caso aqui é uma nota técnica. É uma nota técnica, deixa eu ver aqui qual é. Peraí, deixa eu anotar aqui para vocês. É um parecer SEI mesmo. É o 16.182, anota aí, parecer SEI da Procuradoria da Fazenda Nacional, 16.192, de 2021. E o que se diz esse parecer? Que esse tema 228, que eu acabei de te referir aqui, esse RE, que já foi julgado com relação ao combustível, também se aplica no cigarro, possibilitando que o varejo, caso ele não obtenha o valor de margem, repita o indébito, tenha o crédito com relação àqueles valores que ele não conseguiu vender com o valor de margem recolhido anteriormente. Ou seja, o valor de venda foi inferior ao valor de margem, me restitua a diferença. E aqui veio esse parecer dizendo, é isso mesmo. Vamos aplicar o tema 228. E aí, então, a galera buscou, então, via administrativa, a restituição. Normalmente da COFINS, o PIS nem sempre, né? Você tem que fazer a conta, mas mais até da COFINS, porque não se conseguia o quê? Aquele valor arbitrado anteriormente. A venda não correspondia à realidade. Então, ele teria que me restituir aqueles valores antecipados. Muito bem. Maravilha. Isso aí é uma coisa que era muito tranquila. E eu estou falando de quem aqui? De supermercado, padaria, ou seja, qualquer lugar aí, loja de conveniência, imposto de gasolina, qualquer lugar que venda cigarro. São essas que buscavam essas restituições quando o valor de venda era inferior ao valor recolhido antecipadamente no regime de substituição tributária. Segundo a média aqui, os estabelecimentos conseguiriam recuperar cerca de 7% de toda a venda de cigarros por força dessa questão. Era um cálculo por estimativa, daria mais ou menos esses 7% de recuperação de toda a venda de cigarro recolhida dentro desse período dos 5 anos anteriores que você pode se recuperar, que é o prazo prescricional da data de cada pagamento. Que maravilha! Fui buscar, recuperei meu crédito. E a gente estava indo muito bem, até que a Procuradoria mudou de ideia. E aí eu vou te contar o parecer que está aqui, ó. Agora eu estou falando do parecer SEI agora de 2022. Anotem aí, parecer SEI de 2022, número 21. Número 21, parecer SEI da Procuradoria da Fazenda Nacional, que veio agora em meados de outubro. E isso está causando um furdunço dentro da nossa realidade, porque, afinal de contas, eu tenho direito a repetir esse indébito ou não? Pelo que eu te falei aqui até agora, já ficou claro que o seu direito é praticamente iminente, né? Tá ali, você tem o direito. Só que aqui, nesse parecer aqui, ele vai me dizer que o tema 228, que trata da repercussão, de acordo com aqueles pareceres anteriores que se mandava tributar, ele entendeu aqui, então, que não é bem assim. Aí eu vou ler aqui uma parte para vocês desse parecer que trata sobre essa questão. Ele vai colocar aqui. Com relação a um negócio muito estranho, gente, que eu vou contar aqui para vocês. Ele vai entender, eu vou achar que eu não
grifei aqui para ler, porque eu não vou ler o parecer inteiro aqui para vocês. Eu só queria destacar a parte que nos interessa. Então, ele vai falando aqui, ele explica, né, que o tema 228 era para o combustível, não é para cigarro, que a ratio, ou seja, a razão de ser também se aplicaria, né? Aí ele vai falar em que pese o comércio de cigarros constar nos setores submetidos, hoje em dia ainda, né, porque combustível não é mais, substituído pela submetido à substituição tributária, é currial, nos termos da tese do STF, que o fato gerador não tenha ocorrido ou que tenha, de modo diverso do presumido, você teria esse direito, ou seja, a restituição seria devida, quando mesmo ocorrendo o fato, o valor efetivo da operação tenha sido inferior ao utilizado como parâmetro na base de cálculo presumida. Até aí a gente já sabia. Só que nesses casos analisados aqui para gerar esse parecer, ele entendeu que não haveria conteúdo probatório. Tudo bem, até aí, cada caso é um caso. Pode ser que eu prove que eu recolhi a maior e o outro não. Que é indispensável, obviamente, para comprovar esse recolhimento indevido. Aí, muito bem. Os fatores de multiplicação, aí começa. Achei o que eu queria dizer para vocês. Ele vai dizer aqui que aqueles fatores de multiplicação, nada obstante a prova ou não, o que é os fatores de multiplicação? Aqueles 300% que eu falei, ou 3,42 por causa do PIS. Os fatores de multiplicação previstos na lei como sendo a base de cálculo antecipada, as margens de valores. Olha só o que ele vai dizer. Os fatores de multiplicação têm caráter extrafiscal, por conta da nocividade do consumo dos cigarros e cigarrilhas. Outro sim, os fabricantes recolhem a contribuição na condição de contribuintes e substitutos. PIS e COFINS próprio e a substituição do varejo e isso foi o caso dos distribuidores. Bem como o preço final aos consumidores seria tabelado. O fato de ser tabelado não quer dizer que eu vá vender por aquele valor. É só uma pauta, uma noção. A vida real pode acontecer de forma diferente. Mas vamos lá. Por isso, seria completamente equivocado comparar a base de cálculo presumida das contribuições com os multiplicadores, ao mesmo tempo em que se considera como base de cálculo efetiva apenas o preço de venda ao consumidor. O que ele está dizendo? Que eu não posso fazer essa comparação da margem com o valor de venda. O cálculo para verificar eventual recolhimento a maior deve considerar, conforme decidido pelo STF, tão somente o preço de venda estimado e a venda efetiva, razão pela qual é descabida a exclusão dos multiplicadores que têm fins extrafiscais ao fazer esse cotejo. O que ele está fazendo, gente? O que aqui ele está falando? Ele está dizendo que a MVA lá dos 300% do COFINS e a da COFINS e do PIS, ele tem um caráter de extrafiscalidade, de desestimular o consumo, porque aquilo ali faz mal à saúde. Quais são os pontos cegos aqui? Primeiro, PIS e COFINS é tributo extrafiscal? O que é extrafiscalidade, gente? São formas de intervenção no domínio econômico para estimular ou desestimular o consumo de coisas ou não, ou seja, tributos indiretos. COFINS é tributo direto, para começar. A extrafiscalidade está vinculada a tributos de natureza, o que é normalmente indireta. É óbvio que é possível uma extrafiscalidade no tributo direto, mas é muito raro isso acontecer. Então, aqui, normalmente, ele está vinculado a tributos o quê? Indiretos. PIS, COFINS, não é um caso. A extrafiscalidade são formas do governo, lato sensu, Estado, União, Município, intervir no domínio privado para estimular ou desestimular o consumo de determinados bens ou serviços e, com isso, aumentando a tributação, você desestimula o consumo. E quando eu faço isso, eu não faço com relação à base de cálculo. Eu faço isso com relação às alíquotas. Então, quando você está comprando ali algum produto que é supérfluo, no IPI, por exemplo, a sua alíquota é 40%. O essencial vai ser 0, 10, 5, de acordo com a seletividade. Então, a alíquota que vai determinar o caráter extrafiscal para eu dizer que aquela situação ali, em aumentando a tributação, vai desestimular eventualmente o consumo. A base de cálculo repercute a materialidade do tributo. No meu caso aqui, faturamento e receita. É aquele valor que eu vendo, é aquele valor
que está ali dentro da minha operação, que vai gerar receita tributável no meu PIS e na minha COFINS. Então, o fato de eu previr um fator multiplicador anterior, presumido de uma base final, ainda que seja um valor tabelado, e nada é a mesma coisa. Porque o que vai valer no final é o valor de venda ao consumidor final. O valor de venda ao consumidor final é a base praticada, é o faturamento existente, é a receita existente. E o PIS e a COFINS tem que ser recolhido de acordo com a realidade, não com uma presunção. A presunção, ela existe porque eu tenho uma ST, o quê? Um recolhimento antecipado. Então, tem que ter uma presunção, porque eu tenho que recolher com base em algo. E quando eu recolho em base em algo cujo valor se deu em valor superior ao valor efetivo, quando eu vendi, me desculpe. Há necessidade, sim, de devolução de acordo com o que a própria Procuradoria já vinha falando. Agora, me dizer que a margem de valor dos 300% tem caráter extrafiscal. E se você não conseguiu aqui, sabendo que tem um valor tabelado, você não conseguiu aquele valor, você que se vire, você que suporte, era exatamente essa noção que os ministros do Supremo falavam antes de permitir que eu pudesse me valer da restituição dos valores recolhidos a maior no regime de substituição tributária no ICMS. Que a gente já sabe, isso já foi superado em muito tempo, a possibilidade dessa restituição. Porque o que vale é a operação efetiva e não a operação presumida. E ainda que o fato ocorra, ele tem que ser visto de fato como ocorreu, e não na presunção. Então, se aqui ele ocorreu com valor inferior, me devolva a diferença. E não existe margem extrafiscal. Porque senão, gente, não tem cabimento. Eu vou criar um monte de margem aqui extrafiscal e no final você não vai conseguir e não vai ter restituição nunca. O que tem caráter extrafiscal no tributo, que é possível a extrafiscalidade, são as alíquotas. É a alíquota que vai determinar o caráter extrafiscal. Alíquotas seletivas, de acordo com a essencialidade daquele bem ou daquele produto vendido. Aí sim, você poderia ter um discrimen para gerar uma tributação maior ou não. E não com relação, obviamente, o quê? A base de cálculo, que a base de cálculo não tem o caráter extrafiscal. O caráter extrafiscal, quando existe a extrafiscalidade, é da alíquota, não é da base. E outra, o PIS e a COFINS sequer é tributo o quê? Extrafiscal. Ele é um tributo eminentemente o quê? Arrecadatório, fiscal. Eu não crio o PIS e a COFINS como instrumento ou mesmo uma alíquota diferenciada para interferir no domínio econômico, estimulando ou não o consumo de determinada coisa ou para determinado serviço. Não é essa a função da PIS e COFINS. PIS e COFINS é tributo arrecadatório para investir o quê? No caso ali na Seguridade Social, saúde, assistência, previdência, e ponto. Então, de repente foi uma forma, vamos pensar aqui, uma forma, não foi técnico, né? Além de não ser técnico, foi uma manobra talvez de impossibilitar daqui para frente as restituições no cigarro dos valores recolhidos indevidamente no regime de substituição tributária, quando a venda final se deu por valor inferior às margens anteriores. Ah, porque se é extrafiscal, então, olha só, é isso aqui não influi. Então, você tem que olhar ali o valor de tabela e o valor que você conseguiu. E não o valor que eu coloquei aqui. Que foi exatamente o que ele disse aqui. Né? Que ele vai dizer tão somente o preço de venda estimado e o preço da venda efetiva. Mas para eu chegar ao preço estimado, não é a pauta, meus queridos, me desculpem. Anteriormente, você tem um cálculo para calcular anteriormente. E foi os 300% lá, ou quase isso. Para chegar naquele valor estimado, quando o efetivo não corresponde à realidade. Não há que se falar aqui em extrafiscalidade. Não há que se falar aqui em impossibilidade de tributação. Então, são essas as considerações que eu queria trazer para vocês que estão aí trabalhando, que têm clientes, padaria, lojas de conveniência, supermercados, o varejo aí, o distribuidor, que está aí vendendo cigarros e que estavam se apropriando dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS ou de COFINS no regime de substituição tributária progressiva. Porque o valor que eu recolhi aqui
difere do valor efetivo, motivo pelo qual a diferença me gera restituição, porque eu paguei a maior. Isso gera o locupletamento ilícito do fisco. E agora me dizer que esses valores de multiplicação têm caráter extrafiscal para me impedir de obter uma restituição, não cola. Vamos ver agora se esse parecer CEA ele vai continuar ou não, né? Se ele pode ser reformado, pode ter uma retratação e falar, olha, não é bem assim. Ou, se for o caso, se começar a negativa dessas restituições, o que vai acontecer? Vamos judicializar de novo, mais uma para o judiciário tratar. Embora isso aqui a gente já saiba, que é o tema 228, eu tenho direito a restituir-me daquele valor recolhido indevidamente. E o fato de eu ter um fator multiplicativo para eu chegar a um valor tabelado e o efetivo é uma coisa direcionada na outra. Só existe tabela porque existe o valor anterior. Valor esse que não repercute a realidade. Então, me devolva a diferença. Coisas que a gente está aqui no dia a dia. Direito é incrível. A gente faz uma coisa, daqui a pouco vem uma completa insegurança jurídica, mudando o entendimento, que me parece muito óbvio. É claro que se a efetividade se deu por valor inferior, eu tenho direito, sim, a me restituir do valor pago antecipadamente. Percebam, gente, a substituição tributária já é um mecanismo de você gerar uma vantagem fiscal. O fisco ele recebe um valor antecipadamente. Ou seja, ele já está recebendo o valor antes mesmo da ocorrência do fato gerador. Isso já é benéfico para ele. Ele já faz caixa com o teu dinheiro. Além disso, já que ele tem que recolher antecipado, tem que ter uma margem de valor agregado ali. Então, ele já estipulou uma margem hipotética. E eu já estou calculando. Na hora do vamos ver, o valor é inferior, você tem que me devolver, porque eu paguei mais. E não venha me dizer que tem caráter extrafiscal, porque não tem, não é essa a função da base de cálculo de tributo nenhum. O que tem caráter extrafiscal é uma alíquota, não é uma base. E de mais a mais, o COFINS não tem caráter extrafiscal. É um tributo arrecadatório. Então, a gente tem essas particularidades aqui. E me parece que a Procuradoria talvez tenha aqui o quê? Confundido, talvez, os conceitos. Ou na ânsia arrecadatória criou ali uma confusão, ou mesmo uma distinção que não existe, para vedar a recuperação do crédito do contribuinte. Então, a gente está aí também o quê? Para alertar e para trazer aqui as oportunidades nessa seara, nessa realidade, e brigar. Porque a gente tem os conceitos, a gente é fiel a eles, e o tema 228 me parece que é amplamente aplicável a esta situação. Então, aqui, a gente tem exatamente esses pontos com relação a essa tratativa, e, se for o caso, buscar a tutela judicial para discutir a impossibilidade dessa regra numa contribuição que não é extrafiscal. Aí, ainda que fosse, a extrafiscalidade é medida numa alíquota e não numa base. E, nesse caso aqui, o que deve ser encontrado, sob pena de você violar todos os princípios tributários, como a capacidade contributiva, confisco, legalidade, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, ao não permitir ao contribuinte essa restituição, quando o valor recolhido anteriormente, no benefício fiscal, ou mesmo para evitar fraude fiscal, porque esse cara aqui podia não recolher. Então, vamos recolher tudo aqui de forma antecipada, eu estou fazendo caixa com o teu dinheiro, e aí eu estou passando também a atividade fiscalizatória para a indústria, que vai recolher o dela e o seu, a probabilidade de fraude e sonegação aqui é quase nula, ok, tudo bem, é para isso que existe, e aí eu recolhi no valor, o valor efetivo é inferior e eu não vou te devolver, porque isso aqui é extrafiscal, isso não existe, nem no ICMS é assim. Então, 2 pesos, 2 medidas. Talvez aqui realmente tenha errado feio, na minha opinião, continua sim tendo poder de restituição desses valores, e se for o caso, buscar a tutela judicial e tratar de todos esses pontos e convencer o magistrado que você tem direito, obviamente, e que esse parecer aqui é só uma manobra de te impedir a tributação por força de conceitos que são interativos, né? É um em detrimento do outro. Olha o que ele fala aqui, só para a gente concluir. O cálculo para verificar eventual recolhimento ao maior deve ter somente com relação ao preço estimado, que seria a pauta, é o valor tabelado, e o preço de venda. Só que o preço estimado é aquele calculado anteriormente. Então, não tem muito. Os fatores de multiplicação têm caráter extrafiscal.
por conta da nocividade? Se fosse um tributo indireto, ainda vai lá. Se fosse um tributo que seja extrafiscal, ainda vai lá. Então, meça isso na alíquota e não na base, porque não é assim que funciona a tributação, a extrafiscalidade. Fabricante recolhe as contribuições da condição de contribuinte, papapá, isso aqui já está. Bem como preço, na condição de contribuinte e substituto. Bem como o preço final aos contribuintes, a consumidor é tabelado. É tabelado, mas não sou obrigada a praticar aquilo ali. É um valor de referência. Por isso que tem a restituição. Eu tenho vários valores de referência no ICM. E se eu não conseguir, eu também tenho a restituição, porque eu paguei o quê? A maior. Então, fica aqui essa divagação, até porque isso aqui é recente. Muita gente tem perguntado, e aí acabou a restituição do cigarro? Não, não acabou. O parecer me parece equivocado. Não tem extrafiscalidade de PIS e COFINS. Ainda que houvesse, seria na alíquota. E nem aqui me parece cabível, porque eu não tenho a natureza extrafiscal de uma contribuição. A base de cálculo, ainda que tenha o condão de gerar isso aí, não consigo nem pensar numa possibilidade como essa, porque não é essa a função. As bases de cálculo já refletem a materialidade tributável, receita e faturamento, e se eu recolho no valor superior aquilo que efetivamente aconteceu, sim, eu tenho direito à restituição. E o Supremo já falou isso 300 mil vezes no ICMS, já falou para o combustível, no PIS e na COFINS, e se for o caso, vai falar de novo para essa restituição do cigarro, porque não tem o menor cabimento esse novo entendimento ou essa nova argumentação completamente despropositada e pouco argumentada, inclusive, para mudar todo um raciocínio que me parece óbvio, violando frontalmente a segurança jurídica do contribuinte. Então, são essas algumas considerações. Qualquer coisa, deixe seus comentários aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. E se quiser deixar aqui alguma sugestão de conteúdo, fica à vontade também. Até o próximo vídeo.